Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Estamos nós no 23º dia da nossa campanha de oração, jejum e o compartilhar da palavra de Deus. E hoje eu gostaria de compartilhar contigo o livro de Atos, no capítulo 23. E a palavra do Senhor, ela nos diz a seguinte mensagem. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda boa consciência, até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo, para que lhes batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir. Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos, sou fariseus, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isto, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espírito, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: Não encontramos nada de errado neste homem, nem sabe-se algum espírito ou anjo falou com ele. A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem! Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverás testemunhar também em Roma. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração, juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração, e dirigindo eles aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: Juramos solenemente, sobre maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o sinédrio peçam ao comandante que nos faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração, foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: Leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim ele levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me pedindo-me que trouxessem este rapaz, pois ele tem algo para lhe falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: O que você tem a me dizer? Ele respondeu: Os judeus planejam pedir-te que apresente Paulo ao sinédrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois nada de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não matarem. Estão preparando agora, esperando
que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: não diga a ninguém que você me contou isso. Então ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhe: prepare um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem a Cesareia esta noite, às 9 horas. Providencie montarias para Paulo e levem-no Levem em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lísias, excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que estão acusando, levei ao sinédrio deles e descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que ele estava sendo preparado uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentem-se a Vossa Excelência aquilo que têm contra ele. Os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador, que lhe entregou a Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informando que era de Sicília, disse: ouvirei seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Mais uma vez nós vemos os levantes contra o apóstolo Paulo e assim também contra o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas nada pôde parar realmente a posição de Paulo em pregar as boas novas. Que as circunstâncias, que os momentos não venham a apagar a chama do Espírito Santo em sua vida para você bradar as boas novas e falar do reino de Deus. Que o Senhor continue a te usar em nome de Jesus.